69. A licença compulsória não será concedida se a data do requerimento o titular. Inciso 1. Justificar o desuso por razões legítimas. Inciso 2. Comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração. Ou, inciso 3. Justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. Artigo 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses. Inciso 1. Ficar caracterizada a situação de dependência de uma patente em a outra. Inciso 2. O objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior. Inciso 3. O titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para a exploração da patente anterior. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, considera-se patente dependente aquela cuja exploração dependa obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do outro respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente da patente de processo. Parágrafo 3º. O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito à licença compulsória cruzada da patente dependente. Artigo 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva para exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Artigo 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento. Artigo 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente. Parágrafo 1º. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 dias, fim do qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas. Parágrafo 2º. O requerente de licença, que invocar abuso de direitos patenteários ou abuso de poder econômico, deverá juntar documentação que o comprove. Parágrafo 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração. Parágrafo 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. Parágrafo 6º. O arbitramento da remuneração serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. Parágrafo 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 dias. Parágrafo 8º. O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.
Artigo 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. Parágrafo 1º. O titular poderá requerer a cassação da licença, quando não cumprido o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. Parágrafo 3º. Após a concessão de licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore. Capítulo 9. Da patente de interesse da defesa nacional. Artigo 75. O pedido de patente originário do Brasil, cujo objeto interesse a defesa nacional, será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta lei. Parágrafo 1º. O INPI encaminhará o pedido de imediato ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. Parágrafo 2º. É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente. Parágrafo 3º. A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada a indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. Capítulo 10. Do certificado de adição de invenção. Artigo 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição, para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. Parágrafo 1º. Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado. Parágrafo 2º. O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos artigos 30 a 37, ressalvando o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo. Parágrafo 4º. O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data do depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. Artigo 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha para todos os efeitos legais. Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.